Olá, Grupo Mulheres que eu amo. Estou aqui fazendo a gravação da nossa segunda sessão. Estou dizendo segunda sessão porque nós já tivemos um primeiro contato, né? Tivemos uma primeira atividade, então teremos o nosso segundo momento, que eu chamo de segunda sessão, desse processo de coaching para mulheres. Estou muito feliz, sejam bem-vindas. Vou mostrar para vocês a nossa sessão nesse novo formato aqui. Um pouquinho diferente da semana passada, para que a gente possa se organizar melhor e estar mais inteirado assim, do que a gente está fazendo, quais são as ferramentas que a gente está utilizando. Tá bem? Nessa nossa segunda sessão, então, a gente vai olhar o resultado do teste das deusas e o teste do perfil egograma. São duas ferramentas que eu passei para vocês na semana passada. O teste das deusas vocês preenchiam ali um formulário e enviavam para mim. E o teste de perfil egograma vocês tinham que imprimir para poder preencher. Agora vocês vão entender tudo, que a gente vai olhar no detalhe aqui o resultado de cada um deles. Tá bem? Bom, a nossa programação de hoje, então, é olhar para fazer uma retrospectiva da nossa última sessão, da nossa última ferramenta. Atividade do dia, deusas e egograma, como eu já falei. A tarefa vai ser, depois de ter visto esses resultados, vai ser escolher uma das áreas que é apresentada ali no teste das deusas para a gente desenvolver com ações práticas e também uma autoobservação a partir do perfil que vai ser indicado ali no egograma, tá bem? E ali como encerramento o nosso aprendizado, né, que a gente vai estar sempre verificando. O que eu descobri hoje, o que eu aprendi hoje, o que eu destacaria, qual foi a ficha que caiu, tá? E além disso, a gente vai fazer uma avaliação dos pontos positivos e dos pontos a serem melhorados. O que eu estou vendo de ponto positivo no programa, no processo? O que eu acho que poderia ser melhor? Eu quero a tua ajuda para que esse trabalho seja sempre entregue da melhor forma possível, tá? Então, é um trabalho que a gente vai desenvolver para um atendimento em grupo presencial, para um curso online, enfim. Ele está em construção, né? Como a gente também está em construção, graças a Deus, a gente não está pronto, né? A gente tem a chance de aprender uma coisa nova todos os dias, da mesma forma, tá? Estou super aberta. E esse exercício de pontos positivos e pontos a serem melhorados é algo que a gente pode fazer com a gente também. Como que eu acho que eu estou me saindo? Estou me saindo bem nesse programa? Eu estou me dedicando como eu gostaria? Quais são os pontos positivos? O que está indo bem? E o que pode ser diferente essa semana? O que eu posso fazer que vá dar um gás assim para eu chegar melhor no resultado que eu estabeleci? Tá bem? Bom, e lá no final, né, nunca esquecendo de enviar um ok, dizendo que esteve presente na sessão 2, tá bem? Bem, ali na nossa programação, então, a nossa primeira atividade é sobre a ferramenta que a gente preencheu na primeira sessão. A gente respondeu lá quais os resultados que a gente esperava desse trabalho, desses 5 encontros. Então, eu quero que você pegue aí aquele caderninho de anotação, aquele caderninho que a gente combinou lá no nosso primeiro encontro, que seria importante anotar algumas coisas, né? Então, eu quero que você anote na tua percepção, o que foi mais difícil de fazer naquela ferramenta? Que dificuldades que você encontrou? Ou o que você aprendeu sobre você mesmo? O que descobriu de diferente? Como é que foi fazer esse exercício? Conseguiu entender? Não conseguiu entender? Anota aí. Anota aí como é que foi para você fazer essa atividade. E já passamos aqui para a mandala das deusas. Olha só. Vamos lá, então. Apresento aqui para vocês a mandala das deusas. A gente respondeu um teste onde eu tinha lá 6 opções de resposta, né? A, B, C, D, E, F. E eu te pedi para tu anotar o teu gabarito, né? Quantas tu respondeu do A, quantas respondeu do B, quantas respondeu do C. E por aí, e aí por diante, né? Se por acaso você não fez essa anotação, e precisa dela, lógico, para poder entender o que eu vou te passar hoje aqui, você pode entrar em contato pelo privado ali e me pedir que eu te encaminho, tá bem? Se você não fez o teste e tá um pouco perdido, enfim, não fez o teste,
precisa fazer para entender essa ferramenta aqui, tá bem? A gente pode encaminhar novamente também. Bom, eu tenho lá anotado, então, meu gabarito, tantas A, tantas B, tantas C, e agora eu vou entender para que serve isso. Acontece o seguinte, esse exercício aqui, ele é fruto de um estudo do Carl Jung, onde ele afirma que a mulher, para estar assim na sua melhor performance, sabe, para ela estar satisfeita, para ela estar inteira, para ela estar assim com condições de buscar qualquer resultado que ela deseje, ela precisa ter um equilíbrio entre essas 6 áreas, que aqui estão representadas pelas deusas mitológicas. Cada deusa tem a sua história, na sua história justificativa, né? O que a Atena tem a ver com a área que ela representa? Isso está lá na história de Atena, na história de Afrodite, Perséfone, Artemis, Deméter e Hera. Eu posso passar para ti a história de cada uma das deusas que vai te ajudar a entender bastante essa ligação. Aqui a gente vai trabalhar efetivamente com o resultado prático. A gente vai entender o que significa o nosso resultado. Então é assim, a proposta do exercício é o equilíbrio entre as áreas, certo? Então a gente vai olhar para a situação atual. O resultado que deu no teu exercício é a tua situação atual, certo? Aí a gente vai ver ali que tem uma área que ficou mais fraquinha, né? Que a energia ali naquela deusa está menos expandida, aquela deusa não está tendo muito espaço na minha vida, enfim. A gente vai fazer uma análise se de fato aquela deusa não tão bem cuidada, aquela área não bem cuidada, se faz diferença nos nossos resultados. E a gente então vai estabelecer uma ação prática para essa área, e então para visar esse equilíbrio, tá bem? Cada deusa, ela tem então um significado, e aqui eu não coloquei o gabarito, letra A, letra B, letra C, para poder te dar essa explicação, mas eu já vou te explicar na próxima lâmina, tá? A letra de cada uma, tá bem? Então tá lá, ó. Letra A é Atena, que representa a nossa área profissional. Atena é uma deusa, então, a mulher que tem essa deusa mais evidente, né, vamos dizer assim, ela tem uma pontuação mais forte em Atena, ela tem um jeito de vestir, um jeito de ser um pouco mais sério, um pouco mais focado realmente na questão profissional, tá bem? Aí você vai ver lá se a sua pontuação foi mais alta na letra A, sinal que a gente tem essa deusa aí em destaque, tá bem? A letra B é da Afrodite, a deusa do amor, da paixão. Afrodite representa a área da autoestima, da sexualidade, né, desse bem-estar da mulher com ela mesma, né? A mulher que tem essa deusa com bastante pontuação, né, vamos dizer assim, ela é uma mulher mais charmosa, mais sexy, já no próprio jeito de vestir, sabe aquela mulher que a gente olha assim, nossa, ela chama atenção mesmo, a gente tem a impressão que ela saiu de casa assim, com o propósito de arrasar, né? E na verdade não tem nada a ver, isso é natural, ela se gosta, né? Então ela vai botar aquele batom que chama mais atenção, aquela unha, ou aquele cabelo, ou aquela saia, enfim. Mas é natural, ela está expressando essa deusa, a deusa Afrodite dela está aparecendo ali naquele momento. A letra C, então, é da nossa deusa Perséfone, que tem a ver com a área espiritual, a parte intuitiva, o autoconhecimento, esse olhar para si, esse transcender, sair dessa parte mais material, né, que a gente vive tanto, que é tão apegado. A mulher que tem essa deusa, ela tem um modo de vestir muito mais discreto, ela não gosta muito de make, ela não está ligada na moda, sabe? Ela é mais, realmente assim, ela não é desse planeta aqui, sabe? Ela não é dessa dimensão, ela está em outra vibe realmente. As questões da estética não são a sua prioridade, tá bem? A deusa Artemis, então, é a letra D. A deusa Artemis é uma deusa caçadora, ela é uma mulher forte, sabe? Guerreira, e ela então representa a nossa área da liberdade, tá certo? Artemis é uma deusa que ela se relaciona, só para a gente poder comparar
com as outras deusas. Ela tem os relacionamentos, mas ela não é apegada, ela não é carente, ela não é apaixonada, como a Afrodite, por exemplo, que tem essa intensidade, né, nos seus relacionamentos. Sabe aquela amiga que está sempre apaixonada, está sempre sofrendo, ou está sempre se apaixonando e está sempre amando? Essa aí é a deusa Afrodite dela, está super em alta, né? Artemis, ela se relaciona, mas ela não é dependente disso, ela não prioriza os relacionamentos, tá? Ela é livre, né? Então ela gosta de atividades ao ar livre, ela gosta de pé no chão. O jeito de se vestir dessa mulher é mais moleca, sabe? Ela é feminina, mas ela tem um jeito mais solto, mais largado, assim, mais natural, eu diria. A letra E, então, aqui representada pela Deméter. A Deméter representa a nossa área maternal, a mãe. A deusa Deméter ama estar grávida, cuidar dos seus filhos. E esse lado maternal não tem nada a ver com ter ou não ter filhos, certo? Isso já, segundo esse estudo aqui do Carl Jung, isso já faz parte da mulher, tá bem? Eu escrevi semana passada sobre o amor de mãe, o amor das mães, né? E uma participante, nossa parceira aqui do grupo, me elogiou, e eu disse para ela que eu tinha gostado muito de fazer o texto. Ela disse: nossa, só uma mulher muito sensível e que fosse mãe, né, poderia perceber e compreender também esse sentimento e escrever sobre isso. Eu disse: olha que engraçado, eu não sou mãe, mas entendo, né, que tenha parecido assim que eu sou, porque o fato de eu não ter filhos não quer dizer que eu não tenho um lado maternal. Eu posso expressar isso de outra forma. Tem pessoas que têm um bichinho, tem pessoas que gostam de ter afilhados, tem mulheres que cuidam dos seus amigos, que cuidam dos seus familiares, são super mães por aí que não têm filhos biológicos, vamos dizer assim, né? Mas são super mães, tá bem? A Hera, então, é a letra F e ela representa a esposa. A esposa aqui não tem nada a ver da esposinha, tá? Não vamos confundir as coisas. Essa esposa aqui era uma mulher poderosa, controladora, assim, ombro a ombro, sabe? Com esse marido. Então, a esposa aqui é nesse sentido de força mesmo, tá? Não tem nada a ver com esposinha. Essa deusa aqui, por exemplo, ela não precisa necessariamente ser apaixonada pelo seu marido, mas ela é parceira, ela tá ali do lado, né? Não é o sentimento que vem em primeiro lugar, tá bem? Então, assim, gente, olha, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar o nosso gabarito e vai ver aonde a gente está com pontuação mais alta e aonde a gente está com pontuação mais baixa, tá certo? O fato da gente ter uma super pontuação numa área, segundo esse estudo, e ter um 0 numa outra área, significa que a gente está em desequilíbrio. E como o propósito aqui é gerar equilíbrio, a gente vai então buscar uma ação prática para essa área que a gente pontuou menos, né, para buscar então esse equilíbrio, tá certo? Eu vou te enviar uma explicação sobre cada deus, as características de cada deus. Eu vou te enviar a mandala também para você colocar ali certinho o teu resultado, né? Você vai ter que imprimir ali a mandala. E nesse resultado, nessa explicação que eu vou te mandar por escrito, vai deixar ali, se você ficou com alguma dúvida, aí você me encaminha, tá bem? Pelo formulário, tá certo? Vamos descobrir qual é a deusa que está mais presente na nossa vida e qual é a deusa que está precisando de atenção, tá? Isso é muito importante porque a gente quer resultados diferentes na nossa vida e essa ferramenta nos diz aonde a gente está e para onde a gente deve colocar assim, a nossa atenção, o nosso foco, para então poder gerar esse resultado diferente, tá bem? E agora a gente passa para outra ferramenta, que é o egograma. Eu gosto muito dessa ferramenta. Ela é uma ferramenta bem prática, bem fácil de compreensão. Por isso que eu gosto de usar ela nesses momentos assim mais curtos, né, onde a gente precisa de resultado efetivo no menor tempo possível, tá certo? Eu te enviei essa ferramenta e pedi para que você preenchesse dentro do quadradinho branco com o número referente à sua resposta, certo? Aí aqui tá bem fácil de ver, né? O que era esse quadradinho branco, o que era esse número, certo? Então, o que a gente tem que fazer agora? Antes de mais nada,
Você vai fazer uma soma aqui, ó, tá vendo? A coluna PC, PA, A, CL, CA. Ela se repete aqui do outro lado, ó, na mesma ordem, PC, PA, A, CL, CA. São 50 perguntas e as respostas estão dispostas em colunas, né? Então, agora a gente vai fazer uma soma, ó, vai somar todo o PC desse lado, que deu 5 aqui nesse exemplo, e todo o PC da outra coluna, que deu 4. Então, nossa resposta aqui do PC, somando o valor das duas colunas, é 9, tá? Para cada coluna, a gente vai fazer a mesma coisa, vai somar a coluna da esquerda e a coluna da direita e vai botar a resposta aqui, tá certo? Essa resposta, a gente então vai para a parte de baixo ali do exercício, aonde a gente vai colocar na grade essa resposta, certo? Aí, então, a gente marcou ali no PC, ó, na coluna PC, a gente marcou 9 pontos. Na coluna PA, a gente marcou 19 pontos, neste exemplo aqui, pessoal, tá? E assim por diante, ó, a gente marcou, e agora eu vou passar para vocês o significado de cada sigla. O que é esse PC, PA, que a Kellen está falando? Nossa, eu realmente não passo essas informações antes para não gerar, assim, uma preocupação com o resultado, tá bem? Faz lá o teu teste e aí a gente vai falar sobre o resultado realmente depois. Então, eu fiz dessa forma para que a gente não tivesse nenhuma interferência aí nas respostas, tá bem? Mas é o seguinte, esse PC, PA, A, CL, CA tem um significado e eles são comportamentos, são traços de comportamento, tá certo? Onde esse estudo aqui do egograma vai nos dizer o seguinte, todos eles são importantes, todos eles nós precisamos. E como hoje o nosso assunto tem tudo a ver com equilíbrio, aqui não é diferente. Esse exercício, ele propõe que a gente identifique qual é a nossa pontuação em cada característica e que depois a gente verifique o que fazer para deixá-las em equilíbrio, tá bem? Porque nós temos que ter, então, segundo esse estudo, essas 5 características atuando em conjunto, né? Mas de uma forma equilibrada. O que vai acontecer se a gente não tiver o equilíbrio esperado? A gente vai ter uma influência, uma interferência na hora da nossa tomada de decisão. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso daqui a pouco para vocês, tá bem? Então, o que significa PC, PA, A, CL e CA? Aqui a gente tem um resultado, né? Você tá vendo essa bolinha aqui, ó? É um resultado que um cliente me mandou, certo? E essa curva em azul é o que o exercício indica pra gente como equilíbrio, tá bem? Então, o que a gente vai notar? A gente vai notar que tem pontinhos nossos que ficaram abaixo da curva e alguns acima da curva, tá? O que vai nos indicar, então, que a gente tem que prestar atenção nesse comportamento que se refere a esse ponto que está fora da curva. E a ideia aqui, pessoal, é assim, a gente não transforma a pessoa no que ela não percebe, certo? Então, se eu tenho uma característica que se destaca aqui no resultado, como aquele caso aqui do meu cliente que deu uma pontuação alta ali no CL, tá? Eu não fazia ideia que eu tinha esse comportamento, eu não tinha como mudar isso. Então, a partir do momento que eu sei esse resultado, eu vou começar a prestar atenção nisso. E eu vou perceber qual a influência, interferência disso no meu dia a dia. Como isso me atrapalha na minha tomada de decisões. Tá bem? Então, vamos lá. PC é pai crítico. PA é pai amoroso. A é adulto. CL é criança livre. E CA é criança adaptada. Em linhas gerais, todos eles, como vocês perceberam, eles têm um ponto que eles teriam que estar, então, naquele ponto de curva ali, né? Em cima da curva. Se eu estou muito acima ou muito abaixo, nos dois casos eu vou ter problemas.
tá? O pai crítico, por exemplo, a palavra ali, aquela palavrinha crítico ali já está nos sinalizando, né? Essa pessoa ela tem um comportamento bastante direto, tem essa capacidade crítica, né? E isso fica muito complicado se ela está com uma pontuação muito acima da curva. Ela fica ácida, ela fica aquele super sincero que é difícil da gente conviver até. Muitas vezes as pessoas têm essa característica e elas se acham sinceras, simplesmente, né? Não fazem ideia de que aquele jeito de apontar um erro é uma ofensa para quem está ouvindo, pela forma como se posiciona, que coloca, que entrega a informação. Essa pessoa não tem nada de má, não é mal intencionada, não tem nada disso. Ela se sente no compromisso de ser verdadeira. E quando ela está dizendo as coisas dessa forma tão direta, ela sim imagina que está só passando a verdade, ela só está sendo verdadeira com aquela pessoa. Ela está dizendo a verdade, né? Ela não imagina que ela está sendo agressiva ou que ela está ofendendo a outra pessoa ou alguma coisa assim. Não é essa a intenção dela, tá bem? Se você tem essa pontuação muito alta e vai perceber nesse teu comportamento aí algumas coisas que te atrapalham. Você vai dizer, de repente, eu podia ter evitado aquele problema, enfim, que teve lá no trabalho, ou então no meu relacionamento, né? Eu vou prestar mais atenção nisso, eu vou procurar maneirar nas palavras, porque eu já sei que quando eu falo, sai com pimenta, né? E a outra pessoa lá fica chateada, e não é minha intenção deixar ela chateada, então eu vou maneirar nas palavras. Bom, a questão é que também o contrário, né? Se essa pessoa tem uma pontuação muito baixa e ela não tem o senso crítico, é um perigo, né? A gente acaba ficando muito vulnerável. Então, por isso que o ponto ideal é o ponto do meio, o caminho do meio ali na curva, como eu mostrei anteriormente para vocês. Pai amoroso. Esse pai amoroso aqui é outra característica completamente diferente do pai crítico. O pai amoroso é aquela pessoa que olha para a situação e interpreta sobre o ponto de vista da outra pessoa. Eu vou imaginar que se eu não chegar no horário para almoçar, eu vou contar a cena como eu imagino que minha mãe vai estar se sentindo, com a convicção de que eu sei que ela está sentindo. Né? Eu tenho certeza que ela ficou chateada, que eu me atrasei, papapá, e aí eu vou deduzindo coisas a partir dessa certeza, o que é o grande perigo, né? Alguém vem e te pede dinheiro, você vai dizer assim, não posso deixar de emprestar porque o fulano vai achar que eu sou mão de vaca. Então, já que ele acha que eu sou mão de vaca, eu vou ser obrigada quer dizer, eu começo a tomar as minhas decisões a partir do que eu acredito que sei que o outro pensa. Tá? Ele tem uma facilidade muito grande de se colocar no lugar do outro. É uma habilidade, né? Então, isso em exagero limita a pessoa e se a gente tem uma pontuação muito baixa aqui, a gente pode correr o risco de ser indiferente ao outro, né? O que também não é legal, tá bem? Então, assim, só para que vocês acompanhem, a gente falou lá atrás que é necessário ter um equilíbrio entre as cinco características. Então, é necessário ter um senso crítico equilibrado, ter sim noção, ter essa capacidade de criticidade. É necessário sim saber me colocar no lugar do outro e assim sucessivamente, né? Combinando com as outras características, tá bem? Bom, o adulto, na curva ali, o adulto é a posição mais central, assim, e que tem um ponto mais elevado. Aqui o adulto, ele é muito racional, né? A pergunta dele é o que precisa ser feito, né? Quantas vezes a gente peca num projeto, escolhe errado, age errado com uma pessoa porque a gente simplesmente não fez o que tinha que ser feito. Muitas vezes a gente tem que saber dizer não, a gente tem que dizer não aceito, não quero, e a gente não diz porque não quer, porque o nosso pai amoroso é uma pontuação muito alta e a gente vai ficar preocupado em dizer não para a pessoa e aí a gente vai lá e diz sim. E aí estraga tudo, porque a gente não foi adulto o suficiente, né, para fazer o que precisava ser feito. O adulto, ele não é nem crítico demais, nem preocupado demais com o outro, ele vai fazer o que precisa ser feito, tá certo?
Então, se eu tenho um senso crítico na medida certa, se eu me coloco no lugar do outro, e aí então eu consigo fazer a escolha correta, né? E fazer o que precisa ser feito, tá certo? CL, que é criança livre, tem a ver com a nossa flexibilidade, também tem a ver com a nossa criatividade, mas aqui eu gosto de destacar a questão da flexibilidade. Flexibilidade não quer dizer que você vai ceder, muito pelo contrário. Aqui fala da capacidade que a gente tem de, sim, saber muito bem o que a gente quer, ter o nosso posicionamento, mas a capacidade que a gente tem de olhar fora disso, tá? Sem medo de perder o nosso posicionamento, a gente vai lá fora e olha a opinião do outro. Vai lá fora e olha outra possibilidade, certo? O que acontece se essa pontuação é muito alta? Eu me perco de mim, estou sempre indo, Maria vai com as outras, né? Eu saio muito da minha caixa a ponto de me perder. E se a gente tem uma pontuação muito baixa, adivinhem, eu sou inflexível, né? Eu não consigo ter as minhas convicções, é isso que eu acredito e ponto, tá certo? Aqui nós temos a outra criança, que é a criança adaptada. Bom, pessoal, é fato que um bom jogo de cintura é necessário para uma boa convivência, né? Para a gente demonstrar maturidade, a gente saber se adaptar às situações. Muitas vezes a gente enfrenta situações inesperadas e a gente vai dizer assim, bom, mas eu nunca pensei que eu ia passar por isso e é isso. E eu não sou de me adaptar a nada. Eu vou começar a limitar o meu campo de visão e a minha possibilidade de amadurecimento, né? Porque eu só vou saber lidar com as situações que eu conheço e ponto. Bom, se eu tiver essa pontuação muito baixa, eu vou ter essa dificuldade de adaptação. Porém, se eu tiver essa pontuação muito alta, fora da curva, acima da curva, eu talvez me adapte tanto, seja tão camaleão que eu me esqueça até de mim, né? E só para citar um exemplo, ele se adapta no sentido de, muitas vezes, podendo chegar a ser omisso, né? Você vai dizer assim, olha, eu fui para uma reunião, meu sócio estava lá, mas eu nunca sei o que meu sócio pensa, porque ele simplesmente não demonstra. Ele sabe muito bem o que ele quer, dentro dele ele sabe se ele concorda ou não concorda, mas ele não vai demonstrar e ponto. Então ele pode estar sendo até omisso em não se posicionar ali naquele momento, tá certo? O que a gente vai ver então? A nossa pontuação, a gente vai ver aonde está os nossos pontos ali na grade e com o entendimento de cada um deles a gente vai saber qual é dos 5 pontos que a gente tem que trabalhar, né, para poder trazê-lo então para a curva, tá? O trabalhar aqui, como eu já expliquei para vocês, a gente não vai apertar um botão e transformar. Antes disso, a gente precisa ter consciência e é isso que a gente está fazendo hoje, tá certo? Aprendendo, tendo uma nova informação e a partir disso, então, a partir da consciência e da percepção do nosso comportamento, a gente vai poder avaliar se isso nos atrapalha ou não, tá certo? Ok. Eu expliquei para vocês essas 2 ferramentas, esses 2 resultados. E agora eu quero, então, preciso muito da tua ajuda para poder melhorar ainda mais esse processo. E eu quero, então, que você anote aí e me passe pelo WhatsApp quais são os pontos, qual é a tua percepção desse programa? Quais são os pontos positivos? E qual ponto você acha que precisava melhorar? Dá a tua sugestão, tá? Eu preciso muito, a gente tem que ter muita maturidade para pedir esse feedback, né? O que eu estou bem, o que tem que melhorar, mas é que assim, o meu propósito é de construir algo realmente muito bom, certo? E eu só vou saber disso se você me disser e me der a dica do que eu posso melhorar. Olha só que maravilha, né? Você vai estar me ajudando a fazer um trabalho muito melhor, tá bem? Bom, e aproveitando esse exercício da gente olhar para fora, esse olhar crítico, né? Esse olhar crítico com carinho ali do pai amoroso, fazendo o que precisa ser feito, com flexibilidade, se adaptando, usando esse conhecimento que a gente aprendeu hoje, a gente consegue fazer uma avaliação super tranquila, né, do outro e da gente mesmo, tá? Então eu quero aproveitar para que você faça essa avaliação para você também.
Na tua opinião, quais são os teus pontos positivos? O que tu tem saído bem? Aonde tu tá te destacando? Onde é que tu tá satisfeita contigo? E o que tu pode fazer diferente essa semana para que tu tenha resultados melhor ainda, tá? Eu vou te passar aqui, então, a nossa programação da semana. E segundas-feiras, como a gente combinou, até as 9 da manhã, vai o vídeo explicativo e as ferramentas. Na terça, a gente abre o grupo para fazer a divulgação dos nossos produtos e serviços. Já quero aqui agradecer, semana passada foi show de bola. E eu vou dizer para vocês assim, ó, que a metade do grupo está dormindo ainda, não se deu conta e pode divulgar o seu trabalho e fazer parcerias nesse grupo. E que não tem custo e que é canal aberto, tá bem? Aproveita, divulga, fica o dia inteiro divulgando o teu trabalho, tá certo? Nessa quarta-feira, como quarta-feira passada a gente fez uma indicação de leitura, e o livro é muito interessante, as pessoas vão ler, eu tenho certeza que em uma semana a gente está apenas começando, eu não vou acrescentar muitas indicações de leitura, mas tenho sim como passar para vocês indicação que fale sobre as deusas, se vocês quiserem aprofundar o assunto, tá bem? E essa semana, para a gente poder inovar mais um pouquinho, eu vou fazer, então, a divulgação de um vídeo contando o depoimento de uma cliente, tá bem? Que teve resultados e que essa semana me pediu, Kellen, eu quero falar sobre o meu resultado, eu estou muito satisfeita com o meu resultado, tá bem? E isso é muito gostoso de fazer, porque faz parte de um trabalho, a gente tem um resultado super legal, então eu quero compartilhar isso com vocês. Na quinta-feira vem texto novo do blog, e na sexta, para a gente encerrar a semana, uma mensagem leve aí para a gente refletir sobre a nossa semana, tá certo? Então, gurias, por hoje era isso, tá? Façam, então, os exercícios, como a gente propôs, e qualquer dúvida, vocês entrem em contato direto no privado, tá certo? Um super beijo e a gente se fala. Um beijão!